TV comunitária do Rio de Janeiro, que transmite também online TVC Rio e também TV pela NET Rio de Janeiro, canal 6. Temos aqui hoje no nosso núcleo Educação e Cultura, nas nossas câmeras aí o querido Max Figueiredo, que estará nos editando também. E conosco aqui já queremos agradecer efusivamente, com muita alegria, a presença do vereador Raymond, que agradecemos já de antemão a sua participação conosco, Raymond, viu? Soriano, muito obrigado, viu? E eu quero que seja a sua mensagem inicial aos seus quase 25 mil votos adquiridos na sua postura para deputado federal. Eu imaginei inicialmente que era um salto muito desafiador que você fez, mas para as câmaras, para o seu eleitorado e para o povo brasileiro também. Pois é, eu primeiro quero lhe agradecer, viu, Soriano, o convite aqui para a gente conversar na TV Comunitária Rio. Quero também dizer àqueles que nos acompanharam nesse pleito das eleições para deputado federal que sou muito feliz com cada voto recebido. Voto é uma coisa muito suada, né? Voto é uma coisa muito lapidada. Ainda mais um voto consciente, que eu considero que são os votos que os meus eleitores me dão. Um voto de pessoas que me conhecem, que sabem da nossa postura, do nosso trabalho e do caminho que a gente faz da política, porque eu tenho repetido, sabe, Soriano, em todos os lugares que vou. Outro dia estive numa comunidade lá na Pavuna, comunidade que é uma ocupação do povo sem medo. Eu disse para eles, a política não tem sentido nenhum se ela não existir para transformar a realidade, para transformar a vida da sociedade. Então eu quero agradecer muito, né, os quase 25 mil eleitores que dedicaram seu voto a mim lá na urna. Essa eleição foi uma eleição muito atípica, muito difícil, não é? Nós tivemos aí um vento avassalador que passou varrendo tudo. Nós tínhamos uma expectativa melhor do que a realidade se deu, mas estamos tristes não, estamos felizes, porque sabemos que o reconhecimento é o reconhecimento de pessoas que nos conhecem. Mas a gente tem um grande desafio pela frente, não é, Soriano? Com certeza. Temos um grande desafio pela frente. Antes de falarmos desse desafio e dizer que nós estamos prontos para enfrentá-lo e venceremos, eu queria também fazer uma denúncia, queria que você me ajudasse. Sim. Também. Por exemplo, está certo o juiz Moro ter divulgado, em meio a centenas de horas que tinha lá da delação premiada do tesoureiro ali da campanha do Partido dos Trabalhadores, apenas uns minutinhos em que fala do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da Dilma, para exatamente ser um dos fatores do golpe, não é? Eu acho que também esse primeiro turno, ele veio, que agora a gente também está podendo apurar, com caixa 2 de empresas, que são doações inteiramente legais, não podendo ter caixa 1, né, que a legislação proíbe, milhões que foram aí para exatamente mover uma indústria de fake news, né, e de gerar piadas, notícias falsas. E eu acho que esses expedientes que nós não usamos, o campo popular, o campo humanista, o campo ético, né, eles usaram e abusaram. Você não sente esse aspecto também do golpe continuado? Eu acho que essa avaliação é uma avaliação que está muito clara para todo mundo. Muito clara para todo mundo. Nós temos aí, na verdade, uma caça ao Partido dos Trabalhadores. Nós temos esta colocação do juiz Sérgio Moro na reta final, uma declaração claríssima de que há uma seletividade no julgamento, há uma intencionalidade de prejudicar o Partido dos Trabalhadores. E aí, no aspecto dado das fake news, que não são novidades para ninguém, o Supremo Tribunal Federal não poderá dizer que não sabia. O Tribunal Superior Eleitoral não poderá dizer que não sabia. Assim como não sabia, assim como não poderão dizer que não sabiam, os senadores deste pleito, deste mandato vigente, que cassaram o mandato da presidenta Dilma, e nem os deputados.
Assim como não poderá dizer a grande mídia e as elites brasileiras que aquilo que aconteceu com a presidenta Dilma não foi uma perseguição e todo mundo sabe disso. Todo mundo tem clareza disso. Agora, em relação ao que aconteceu na eleição do dia 1º do dia 7 de outubro, eu vou dar somente um exemplo. Eu falei aqui no meu agradecimento inicial que voto é uma coisa muito suada. Voto é uma coisa muito difícil, porque o voto é o convencimento do eleitor de que o programa que você apresenta é um programa que lhe representa, um programa que lhe atende, um programa que aplaca o coração do eleitor que quer ver o país transformado. Vou dar apenas um exemplo. Tem um candidato a deputado federal eleito agora no dia 7 de outubro, que foi o mais votado do estado do Rio de Janeiro, mais votado do estado, teve cerca de 375 mil votos. Esse mesmo candidato foi há 2 anos atrás candidato a vereador em Nova Iguaçu e teve 400 votos. Estranho. 400 votos. No mínimo é muito estranho. E aí vem a máquina das fake news, que são as mentiras deslavadas, né? As mentiras deslavadas, as notícias que são não só equivocadas, mas mentiras criminosamente deslavadas, que foram bancadas por Caixa 2 de campanha, bancadas por dinheiro de empresários que, se não declaram, se isso não é declarado, nós temos todo o direito de pensar que é dinheiro sujo. Percebe? Porque o que nós conseguimos na pequena reforma política feita agora 1, 2 anos atrás? Conseguimos compreender que as campanhas eleitorais não poderiam ser patrocinadas por empresas. Deveriam ser patrocinadas pelo fundo eleitoral e patrocinadas por pessoas físicas, até o limite de 10% da sua declaração de imposto de renda do ano anterior. E aí vem apenas um empresário, uma empresa, faz uma doação de 12 milhões de reais. Imagina o que é 12 milhões de reais e uma mensagem de WhatsApp comprada custando cerca de 8 centavos. São milhões e milhões e milhões, só para machucar a reputação da nossa vice, a Manuela Dávila, foram mais de 13 milhões de mensagens. Foram outros mais de 40 milhões de mensagens para destituir a credibilidade de Fernando Haddad e do Partido dos Trabalhadores. Então, no meu entendimento, essa eleição do dia 7 de outubro, ela também é uma eleição fraudulenta, porque ela não seguiu os parâmetros legais vigentes. O Caixa 2 funcionou e Caixa 2 é crime. Então, acho que nesse sentido, há uma seletividade. Nós não podemos conviver com isso. A democracia é um elemento muito caro para nós. Né? A democracia, você, Soriano, que foi um homem da resistência na ditadura militar, um homem que fugiu para lá, fugiu para cá, um homem que enfrentou os tempos duros da ditadura, com coragem, mas também com a sabedoria de saber esquivar-se, com a tortura, com a prisão. Né? Você que foi esse homem que nós conhecemos, sabe muito bem o que foi aquele tempo. E é preciso lembrar as pessoas que a construção da democracia, né, que se dá com o desgaste da ditadura militar, que durou 21 anos. 21 anos. Esse desgaste foi gerando na sociedade o desejo de reconstruir a democracia e o processo de redemocratização ainda está sendo construído. Agora ele é flagrantemente abatido, abalado, e nós estamos às vésperas de uma eleição que vai definir o que o povo brasileiro quer. E eu acredito que o povo brasileiro quer a continuidade da democracia. E é para isso que a gente está lutando, para que no dia 28 de outubro nós possamos dar um voto que não seja para o obscurantismo e para o retorno a esses tempos de chumbo, mas que seja para a restituição da democracia brasileira. Olha, antes de encerrar esse assunto dos golpes, nós não podemos esquecer nunca que nós temos um irmão preso, porque é uma prisão política, porque ele era já virtualmente o presidente da República eleito no primeiro turno. Eu me refiro a Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá numa solitária, enquanto o Azeredo ou Azevedo de Minas Gerais, Azeredo, pôde sair da prisão e ir votar,
este homem não pode nem sequer ir na calçada ou receber a imprensa. E o Escadinha pode? Não, os traficantes dão entrevistas para os jornais, para os programas de televisão, mas o presidente Lula foi impedido de dar entrevistas. E até de receber proeminentes figuras como do... Esquivel? O nosso querido Leonardo Boff. Negaram... Mujica? Então, hoje a gente está tendo, na verdade, isso é uma situação de tortura que a gente não pode nunca esquecer, que o golpe maior já começou também nessas eleições, a partir dali. E o Haddad teve menos tempo do que qualquer um outro, enquanto candidato já cabeça de chapa, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ou seja, a ascensão, a curva que ele está galgando nos permite, eu acho, que ver que ele sairá vencedor disso. Será exitoso, né? Agora, eu estou vendo também na figura do Haddad um elemento assim, aglutinador. Por exemplo, vamos começar por aqueles partidos que eram mais resistentes em vir apoiar o PT, e é verdade também, Raymond, que nasceram do ventre do PT. A conduta exemplar do PSOL. Temos que tirar o chapéu aí e render, assim, nossos respeitos, nossa homenagem ao Boulos. Aqui no Rio de Janeiro, o candidato que foi também o governador, imediatamente hipotecou a solidariedade. Então, o PCB, já em primeiro momento, tirou o voto, ou seja, é para deter o fascismo, né? A frente antifascista. E também como você falou, uma frente para já começarmos a combater a ditadura que se nos ameaça implantar. Vamos falar um pouquinho, então, desse momento. Como estão aí essa frente? Eu tenho conversado com alguns companheiros de partidos do campo democrático e tenho dito uma coisa que, para mim, é muito cara. Muito cara. Nós não podemos, agora, ficar discutindo entre nós quem é mais à esquerda e quem é menos à esquerda. Quem é mais vermelho e quem é menos vermelho. Agora está na hora de os democratas, os homens e mulheres do campo democrático popular, compreenderem que precisa ser feita uma frente que discuta a democracia brasileira. E o Rio de Janeiro precisa ser vanguarda. O Rio de Janeiro tem condições de ser vanguarda. Nós temos aqui o PSOL, que é um partido reconhecido na cidade, no estado, um partido que, como você mesmo disse, ele deu o seu apoio à candidatura do presidente Lula, está na frente, na luta pela eleição de Haddad. Nós temos o próprio PCB, que você falou, temos o PSB, que a gente tem que resgatar parte do PSB conosco, temos o PDT, que temos que resgatar parte do PDT, se não todo o PDT. A gente precisa de compor. E outros companheiros que não são dessa linha do fascismo que se estabeleceu na sociedade, mas que estão até em partidos de direita ou de centro-direita, mas que são democratas e que possam articular-se conosco nessa discussão de uma frente que lute contra o fascismo. Acho que nós, homens públicos, temos essa responsabilidade, sabe, Soriano? Responsabilidade de conduzir o nosso Estado, de conduzir a nossa política brasileira para caminhos que sejam caminhos que enfrentem o obscurantismo, o fascismo, enfrentem essa sociedade, uma sociedade de truculência, de armamentos, né, de discórdia, de desavenças, de intolerâncias. Acho que os homens públicos e as mulheres deste Estado têm que sair à frente para a gente construir esse movimento. Eu não tenho dúvida disso e tenho conversado já com alguns companheiros e vou alargar essa conversa, quero estar na vanguarda desse movimento. Eu também diria que quando a gente fala de endosso, né, a gente está muito bem assim em boas companhias. Todas as centrais sindicais também declararam apoio ao Haddad. Sim. E também os movimentos sociais. E pela primeira vez na história do movimento anarquista,
os anarquistas vão votar. E recomenda também ir às ruas. Aliás, mandar um abraço para o companheiro André de Paula. André esteve aqui, companheiro. Ele e uma outra companheira que faz questão de dizer, assumir, eu sou camelô, e honro o que faço, e ela também é do movimento anarquista, que fez questão de... nome dela? André Ferrari. É muito, sabe o que tem consciência, sabe defender seus pontos de vista, que nós respeitamos, e todos os democratas, né? Eu estou vendo também, dentro do PSDB, está vindo também, com certeza, pessoas que estão acordando, né? Eu acho que o Goldman, é isso? Sim. Professor. E vamos falar um pouquinho... Você sabe que ontem, Soriano, só te cortando, ontem o Haddad esteve, ontem para localizar o dia, né? Terça-feira. O Haddad esteve no Rio de Janeiro e ele fez uma visita a Maré, teve um encontro importantíssimo com os evangélicos, teve um encontro importantíssimo com a Igreja Católica. Eu o acompanhei na visita a Dom Arani, que nos recebeu muito bem. Aqui vai, inclusive, um agradecimento ao cardeal arcebispo, Dom Arani João Tempesta. Nos recebeu muitíssimo bem no Palácio São Joaquim. Uma conversa de quase 1 hora com o candidato Haddad. E essa conversa foi uma conversa que nós tratamos das questões da violência na cidade, da segurança pública, portanto, da educação, da mobilidade urbana, da questão da geração de emprego, da questão dos mais pobres, da questão da moradia, da titulação de terras, titulação e regularização fundiária. Então foi muito bom essa conversa com o Dona Ani, eu sou muito agradecido porque eu articulei junto com outros companheiros essa visita e acompanhei a visita do Haddad a Dona Arani. E depois esteve também na comunidade judaica, ali no ASA. Antes da comunidade judaica, o documento entregue a Dona Arani fala de alguns princípios básicos, poderia... o documento ele fala de 5 pontos e acrescentado um 6º, que é um 6º local. Os 5 pontos iniciais, eu vou ver se eu me recordo deles, os 5 pontos iniciais são pontos que o Haddad, no dia 11 de outubro, afirmou na CNBB em Brasília, no encontro lá com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo. Né? Então, os pontos são o combate à corrupção, Haddad firmou a questão da preservação do meio ambiente, ligando-se à encíclica do Papa Francisco Laudato Si, reafirmou o seu compromisso com a democracia e contra o fascismo e a ditadura militar. Né? Afirmou o seu compromisso contra esse aspecto, o seu compromisso com a vida, com a inviolabilidade da vida, com a vida em toda a sua extensão, né? Então foram esses os compromissos de Haddad. Acho que eu me lembrei de 4, um 5º que tá por aí também, na questão da superação da violência, que é um tema caro para a Igreja Católica. Aliás, esse ano o tema da campanha da fraternidade foi isso, né? Fraternidade e superação da violência. E ele acrescentou um 6º ponto a esses compromissos assumidos na CNBB, que foi o ponto muito caro à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é da Pastoral de Favelas, do Monsenhor, que é coordenada na Arquidiocese pelo Monsenhor Luiz Antônio, pároco lá do bairro de Jardim América, da Igreja Santa Rosa de Lima, que cuida, né, da discussão em todas as favelas do Rio sobre a questão do direito à moradia. Então, Haddad se comprometeu com a questão da moradia, lembrando o advogado Bento Rubião, lembrando o Dom Eugênio Salles, que foi o criador desta pastoral de favelas, e se comprometendo com a questão da regularização fundiária e com a titulação de terras. Aliás, o Haddad disse ontem na nossa conversa que em São Paulo, nos seus 4 anos de governo, ele deu título de propriedade a 200 mil famílias. Fantástico. Quando se dá título de propriedade, quando você titula, você leva a pessoa para o mercado, para o banco, para o sistema de financiamento, a pessoa tem onde comprar, tem o endereço, tem a sua terra, tem a sua casa,
né? Então esse compromisso é um compromisso muito rico. Eu gostei muito da reunião, foi muito bom. E depois a juventude estava lá reunida, a pastoral de favelas, a pastoral do povo da rua, as pastorais sociais, a pastoral do menor, e foram lá, souberam que o Haddad foi, foram se encontrar com ele e fizeram uma festa na sala de imprensa, conversando com o Haddad, foi muito bom. Entregaram um ECA, foi simbólico isso, entregaram o ECA para o Haddad e disseram assim para o Haddad... ECA significa... Só pra... é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Entregaram um livro do Estatuto da Criança e do Adolescente para o Haddad e disse assim, não deixem que rasguem o nosso ECA. Bonito, né? É, muito bonito. Antes do hebraico, ainda continuando um pouquinho isso aí, eu queria seu depoimento e o que pensa a dar dessa proposta absurda de reduzir a maioridade penal, né? Ou seja, com muito menos idade ainda você responder como um adulto a quem não teve escola, não teve pai, não teve mãe, claro. Muitas vezes um abandonado, né? Claro. A opinião do Haddad é em resposta a essa apelo à violência, né? Claro. Você sabe que a Pastoral da Juventude que lá estava lá, por exemplo, o Reinaldo, da Pastoral da Juventude, que é um jovem que entregou inclusive um cartaz para o Haddad, sobre a questão da violência contra a juventude, né, que é o extermínio de jovens no Brasil. Ele inclusive tocou nesse ponto, sobre a questão da redução da maioridade penal, que é algo que no nosso entendimento é absurdo e que a Haddad tem fechamento conosco. Sim. No sentido de que não é favorável e que não deixará de lado os esforços para que isso não passe no Senado Federal, já que isso já foi aprovado na Câmara Federal. E em sendo presidente, a nossa luta é, se isso for aprovado no Senado, que a Haddad certamente vetará isso, porque é compromisso dele com nossas crianças, porque o compromisso é com o livro e com a educação. O compromisso não é com a arma e com a prisão, né? É um pouco isso. Então agora vamos caminhar para a Hebraica, né? No Hebraica foi bom, foi lá no ASA, ali em Botafogo, não foi no Hebraica na verdade, foi um grupo de judeus, Judeus pela Democracia, né, associação, que reuniu-se ali no ASA e estava lotado, e aí houve vários depoimentos, e Haddad foi de fato muito bem, porque ele lembrou a sua história na 25 de março, quando o pai dele tinha uma lojinha ali na 25 de março e que teve toda uma relação com a comunidade judaica. Ele, Haddad, que é filho de libaneses, inclusive o avô de Haddad é padre ortodoxo, foi padre ortodoxo, então tem toda essa relação com as religiões, né, tradicionais. E falou muito bem. Até ele tinha citado no Roda Viva um texto do Talmud, né? E que ele disse que era da Torá. Quem salva uma alma, salva o mundo. Né? O pessoal lá da Hebraica, da comunidade judaica lembrou isso, né? E agradeceu a ele que ele tivesse lembrado lá essa frase, né? Quem salva uma alma, salva o mundo. Isso é do povo judeu, né? Da história do povo judeu. E é o povo, conforme diz Haddad, o povo do livro, né? O povo do livro, né? Da Torá, né? E falando em livro, tem aí uma proposta tirada pelo campo aí popular, de a gente, ao ir votar, e naquele espaço a gente vai arranjar também onde colocar esse livro, levar, né, como uma maneira de combater quem fala em armar a população, e a gente responde com o choque de cultura que é necessário, um choque de fraternidade, um choque social, e não ocupação militar nas favelas. Isso mesmo. Né? E essa proposta está encaminhada. É uma proposta bem bacana. Você sabe que eu já estou lá na minha mão, a minha mão, né, na cabeceira da minha cama, a minha carteira de trabalho e um livro para levar. No dia da minha votação eu vou lá com um livro e com minha carteira de trabalho, que é um pouco a proposta do Haddad, que diz: nós não queremos colocar uma arma na mão da juventude, queremos colocar na mão do povo, numa mão um livro e na outra mão a carteira de trabalho, porque a dignidade pelo conhecimento e pelo trabalho que com o suor do rosto o homem e a mulher brasileiros, eles podem prover sua própria vida. Sabe que ontem, depois da Hebraica, até colocando nisso, ele foi para Lapa, para um belíssimo encontro. Nossa. E ali na Lapa tem uma coisa que tem a ver com essa história do livro, né?
uma foto que está rodando o mundo, que é uma foto linda, que é de uma menina, uma garota de ensino fundamental ainda, que escreveu um cartaz e entregou para o Haddad. No cartaz estava escrito assim: eu vim ver o professor que quer me ver doutor. Legal. Não é bonito? Que bonitinho. Vim ver o professor que quer me ver doutor. Uma criança. É isso que o Brasil precisa, né, gente? No dia 28, vamos votar no Haddad. Tão bonito e tão profundo e tão elevado na proposta, no discurso do Haddad, quando ele fala assim: olha, Bolsonaro, eu quero que você tenha saúde, que viva mais 30 anos, para assistir à emancipação plena das nossas mulheres. É maravilhoso. E o negro não sendo mais assim chamado, pelo contrário, a nossa miscigenação e ele formado, ele também doutor, foi citando um por um dos oprimidos. Foi maravilhoso. Muito, assim, inspirador. Que sintonia com o que a gente quer desse mundo, não é? A linguagem do povo. Eu quero até aproveitar, você acha que é muito bonito, porque, assim, eu tenho dito para as pessoas que... meu irmão, para você falar aos seus que lhe conhecem e que uma pregação pela vitória do bem. Por favor, paz e bem. Paz e bem. Pois é, eu quero dizer o seguinte, então bem rapidinho, dizer para você que está nos assistindo, dizer que no dia 28 de outubro, dê o seu voto para Haddad. Dê o seu voto no 13, porque nós precisamos continuar com a democracia. Nós não queremos uma sociedade armada, truculenta, nós não queremos um Brasil que seja entregue às empresas internacionais. Agora, eu sou muito livre para dizer, porque tem muita gente que inclusive não gosta do PT. E eu quero dizer o seguinte, a questão aqui agora não é PT ou não PT, a questão é a gente lutar por um país que honre a sua democracia, que cuide de suas crianças, que cuide de sua juventude, que cuide dos idosos, que cuide dos pobres. Então, se alguém, dizia isso para um amigo meu hoje, se alguém não gostar daquilo que eu tenho falado, eu tenho pedido muito voto, tenho feito muitos vídeos, disser assim, não topo, não fecho com o Raimundo, estou chateado com ele, está perdendo tempo, vai ficar chateado comigo só até eu te encontrar, porque eu não me chateio com meus amigos, independente da posição que eles tenham, mas eu quero aqui fazer um apelo, vote em Haddad, vote 13, porque essa é a possibilidade de nós continuarmos num país democrático, onde a gente diminua as desigualdades, onde todo mundo possa ser feliz. Então, um grande abraço. Dia 28 nos encontramos nas urnas. Vote 13, vote Haddad. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Soriano, querido. Pela vida e pela paz, ditadura nunca mais. Pela vida e pela paz, ditadura nunca mais. Muito obrigado a você que nos assistiu, tvcrio.org.br, transmitindo também canal 6 da NET, Rio de Janeiro, naturalmente. E até a próxima.